verso 11 diz assim: o Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Vou repetir para você gravar bem esta leitura. Diz assim: o Senhor agrada-se dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos, vejamos aqui, como eu falei, sobre quem é o homem que Deus se agrada. Qual é o homem, a mulher que Deus tem prazer? Nós sabemos que o pai de família que tem seus filhos, ele não é que ele tenha preferidos na sua casa, não é que ele tenha preferidos entre os seus filhos, até mesmo não é bom que o pai demonstre isso, preferência entre os seus filhos. Às vezes isso causa revolta entre os filhos. Mas o que eu quero dizer para você é que há filhos mais íntimos, há filhos mais próximos. E no salmo que nós lemos, está aqui dizendo que o Senhor, ele se agrada de algumas pessoas. Então, de acordo com esta palavra, nós vemos que Deus está à procura de pessoas que lhe sejam agradáveis. Deus está à procura de homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, que lhe sejam agradáveis, que seja agradável ao Senhor. Mas o que é ser agradável? Ser agradável é transmitir satisfação. Ser agradável é dar prazer. Você já se encontrou com pessoas em que você diz: como é prazeroso estar com fulano, como é agradável estar com fulano? Alguém já disse isso de você, mas eu quero dizer para você que Deus, ele quer ter prazer, ele quer se sentir satisfeito com a nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus deseja isso, porque Jesus foi assim. A Bíblia diz em Mateus capítulo 3, versículo 17, diz assim: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Deus, ele se agradou de Jesus. Deus teve prazer em Jesus. A presença de Jesus trouxe satisfação ao Pai. Jesus deu prazer ao Pai, porque ele cumpriu a vontade do Pai. Talvez você esteja dizendo: mas assim, pastor, como eu poderei satisfazer o Pai? Por mim mesmo eu posso fazer isso? Não, por nós mesmos não. Por meio de Jesus nós poderemos ser agradáveis ao Pai. E eu quero dizer para você que Deus está à procura nessa noite de pessoas que lhe sejam agradáveis, que possam agradar ao Pai. Assim, nós vemos no Salmo 147, verso 11, duas características daquele que é agradável ao Pai, que agrada ao Pai. A primeira é aquele que teme ao Senhor. A primeira característica, qualidade daquele que o Senhor tem prazer, que dá prazer ao Pai por meio de Jesus, é aquele que teme ao Senhor, é aquele que teme a Deus.
eu lhe pergunto: você teme ao Senhor? Mas de já eu quero fazer aqui a diferença. Temer ao Senhor não é ter medo. Ter medo é um sentimento que nos leva a obedecer na presença, na ausência não. E até mesmo quando nós obedecemos na ausência, mas é simplesmente pelo medo do castigo, do que Ele pode fazer conosco. Mas temer ao Senhor é reverenciá-lo, é respeitá-lo, é honrar o Senhor. E sabe de uma coisa? Quem honra ao Senhor, quem teme ao Senhor, ou na presença ou na ausência, ele se mantém fiel a Deus. E é dessas pessoas que Deus se agrada. É daqueles que são sinceros, que são fiéis a Ele. Mesmo quando alguém está vendo, mas quando ninguém está vendo, ele se mantém fiel, porque ele teme ao Senhor. A Bíblia diz que José estava no Egito, José estava sozinho, seu pai não estava lá, seus irmãos não estavam lá, não tinha ninguém que fosse tão próximo. Ele dizer: eu não vou fazer isso porque alguém está aqui, alguém vai pegar no meu pé. Mas José estava longe de todos, mas ele sabia que o Deus do céu estava ali com ele. O Deus do céu, o Deus Todo-Poderoso estava contemplando ele. Então ele disse, quando a mulher de Potifar vem lhe tentar, ele diz: de maneira nenhuma, jamais eu poderia pecar contra o meu Deus, de maneira nenhuma. Então é dessas pessoas que Deus se agrada, é dessas pessoas que Deus tem prazer, é quando nós o tememos e nós estamos prontos a obedecer, a cumprir a sua palavra, ou na ausência ou na presença, porque nós sentimos um temor e uma reverência, um respeito pela presença de Deus. Sabe de uma coisa? Hebreus capítulo 12, versículo 28 e o 29 diz assim: pelo Senhor, ou pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Querido, que nós possamos temer ao Senhor, que nós possamos reverenciá-lo, porque nós temos recebido um reino. Você recebeu um reino de Deus. Você foi tirado do reino das trevas e foi colocado no reino do Filho de Deus, o reino de paz, o reino de vida. Então sejamos reverentes, sejamos tementes ao Senhor. E eu quero dizer para você uma coisa, que quem teme, ele obedece, quem teme respeita, quem teme se aparta do mal, quem teme se santifica, quem teme é fiel, quem teme agrada a Deus, independente de outras pessoas. Ei, a Bíblia diz que Pedro e João, quando são inquiridos a não falar mais no nome de Jesus, sabe, a Bíblia diz que ele diz assim: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então quem teme ao Senhor, ele prioriza Deus, obedecer a Deus, ser fiel a Deus. Venha desagradar as pessoas, ainda que a sua decisão de ser fiel a Deus possa causar talvez um sentimento, repúdio em outras pessoas, mas ele quer ser fiel a Deus. E dessas pessoas Deus se agrada.
Em segundo, Deus se agrada daquele que espera na sua misericórdia, como está no Salmo 147, verso 11. Deus se agrada daquele que espera pela sua misericórdia. Sabe, quando nós esperamos, nós estamos demonstrando paciência. Sabe, quando nós esperamos, nós estamos demonstrando confiança. E é isso que Deus, Ele se agrada quando nós demonstramos confiança, quando nós reconhecemos que nós necessitamos dEle, que sem Ele nós não somos nada, que nós precisamos dEle, então Ele se agrada de nós. A Bíblia diz que Ele dá graça ao humilde. Deus dá graça, Deus exalta o humilde, aquele que reconhece que precisa dele, mas Ele diz: o soberbo, esse Deus, Ele não tem prazer. Deus não tem prazer do arrogante, do prepotente, daquele que acha que não precisa de Deus. Quantas pessoas estão achando que não precisam de Deus, às vezes porque tem dinheiro, às vezes porque tem um nome no meio da sociedade, às vezes porque acha que tem tudo. Mas Deus, Ele se agrada daquele, como diz em Mateus capítulo 5, das bem-aventuranças, daquele que é pobre de espírito, daquele que reconhece que precisa. Então, quando eu reconheço, eu espero pela misericórdia dele. Ei, e sabe o que é a misericórdia? A misericórdia é Deus não nos dando aquilo que nós merecemos. O profeta Jeremias, na sua lamentação, ele diz assim: as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Sabe por que nós não somos consumidos? É porque a misericórdia dele é grande demais para conosco, e ele não nos dá. Eu pergunto a você: o que é que você acha que você merece de Deus? O que é que você acha que merece do Altíssimo? Será se você está vivo nessa noite, talvez aí bem tranquilo, dizer para você que nós não merecemos? Se Ele nos dá, é por sua misericórdia, é por causa da sua graça. Sabe por quê? Porque a misericórdia de Deus, ela nos mostra que nós merecíamos a morte, mas Ele nos deu a vida. Nós merecemos a morte por causa dos nossos pecados, mas Jesus, Ele nos deu a vida. Nós merecemos o choro, mas Ele nos faz sorrir. Aleluia. Nós merecemos ser lançados fora, mas Ele nos achega para perto dele, Ele nos abraça, Ele nos acalenta, Ele nos fortalece. Nós merecemos tanta coisa, mas nada de bom. Mas o Senhor, pela sua misericórdia e graça, Ele nos agracia com a sua presença, Ele nos agracia com a vida, Ele nos agracia com a vitória. E eu quero dizer para você, nesse momento, meu querido, eu quero dizer para você e fazer esta pergunta: será se Deus está tendo prazer na tua vida? Você tem sido temente ao Senhor? Você tem esperado na sua misericórdia? Você tem esperado pela misericórdia de Deus? Se você tem esperado, se você tem sido temente, eu creio verdadeiramente que o nosso Deus, Ele vai abençoar a tua vida. O nosso Deus vai estender graça, vitória, socorro sobre você. Então,